gente pode esperar do Vitor Pereira, né? A gente tem aí essa amostra aí dele no Corinthians, mas eu acho que ele não conseguiu fazer o trabalho que ele gostaria, né? Ele inclusive falou isso numa coletiva, falando, eu queria ter mais posse, eu queria fazer um jogo mais intenso e tal, mas com o elenco do Corinthians, que o Corinthians tem, ele não conseguiria fazer. Ele teria que arranjar uma outra forma de jogar. O que a gente pode esperar do Vitor Pereira aí, se caso realmente feche? Né? O que a gente pode esperar dele? Cara, eu acho que o Vitor Pereira, dentro dos treinadores que a gente tem aí, eu acho que é um bom nome. Eu já tinha falado de Vitor Pereira algumas vezes, inclusive lá em dezembro, quando o Marcos Braz foi a Portugal para buscar treinador. Quando ele saiu do Fenerbahçe, a gente falou que seria um bom nome, né? Mas o Flamengo acabou escolhendo lá o Paulo Souza. Só lembrando também para a galera que tem que puxar pela memória, em 2020, quando o Jorge Jesus sai do Flamengo, ele indica 3 nomes para o Marcos Braz, alegando que esses caras continuariam o trabalho dele com a metodologia muito próxima e a forma de jogar também. Carlos Carvalhal, Leonardo Jardim e Vitor Pereira. Ano passado também, até o Deco botou no Twitter lá, o Jorge Jesus elogiou muito o Vitor Pereira, falando que o Vitor Pereira era o melhor português que tinha aqui no Brasil. Lembrando que tinha Paulo Souza, tinha Abel Ferreira, tinha Luiz Castro, né? E ele falando do Vitor Pereira. Então, assim, é um bom treinador, é também disciplinador, é um cara que estuda muito futebol, é chato em cobrança, exigente. Aquilo que a gente tinha de Jorge Jesus aqui, igualzinho, que foi uma surpresa pra gente, tem uma forma de trabalhar muito parecida. Lembra que Jorge Jesus, os jogadores falaram que se errasse um passe no treino, ele parava para corrigir, para dar o treino mais forte. Vitor Pereira é dessa forma aí também. Exigente, profissional extremo. A questão de grupo dele, ele é um cara mais frio, assim, na questão de relação profissional mesmo. Ele encara isso como profissão, como profissional, no sentido de jogador e treinador. Isso não quer dizer que ele não possa ter amizade, ser mais próximo, né, dos jogadores, mas é um cara extremamente profissional, tá? Então, por isso que muita gente tem preocupação na questão dele com gestão de elenco, né, com tudo. Eu até venho lembrando, a galera está fazendo uma live agora há pouco, lembrando a galera que o Flamengo já mudou o elenco, galera. O elenco do Flamengo já não é o mesmo. Hoje, se você pegar, você tem Felipe Luiz, né, Gabigol e Bruno Henrique, Rodrigo Caio machucado e Arrascaeta de 2019. Everton Ribeiro de 17. O restante chegou esse ano. Se você colocar também, tem alguém, Pedro e Thiago Maia, de 2020, mas jogando esse ano efetivamente. Mas se você pegar Santos, Varela, Pulgar, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas e tantos outros jogadores aí que chegaram, Marinho, Cebolinha, é um outro grupo. Então, aquela questão, a gente teve agora Diego Ribas, Diego Alves, René, Arão, que eram, sim, cabeças, muita gente não sabe disso, mas eram cabeças do grupo também, René e Arão. A gente não sabe disso. Fala lá. Não, o Rodinei também que saiu. Para mim, você estava listando a galera que estava deixando esse... E Rodinei deve sair também, porque oficialmente ainda não saiu. Então o Flamengo está, né, com um time totalmente novo. Então vai ser um trabalho, né, começando aí, né, que eu acho muito importante. O Marcão estava falando sobre isso quando eu entrei. O que pesou para a contratação, né, para buscar o Vitor Pereira? Isso tudo que eu já falei, a questão de profissionalismo dele, da forma de trabalhar, de nível de exigência, de ser um cara que, taticamente falando, eu vou falar um pouquinho mais, Marcão, mas falando nesse ponto, de que conhece o Flamengo, conhece o futebol brasileiro, que ele já está aqui há um ano, né? Então ele já sabe como o futebol brasileiro é, a questão de jogos em cima de jogo. Nesse vídeo que você falou, ele fala isso, ele cita isso, que ele veio com um pensamento, uma forma de jogar no Corinthians, chegou aqui, teve que se adaptar por causa do calendário, por causa do elenco que ele encontrou. Então é um cara que não se prende, muita gente falando do 4-3-3, eu vou falar sobre isso, não se prende nisso. E você falou muito bem, foram 6 jogos que o Vitor Pereira jogou contra o Flamengo, então ele conhece muito esse elenco, ele conhece os pontos fortes, ele conhece os pontos fracos. Ele até na entrevista depois, aquele 2-0 na Libertadores, ele falou que o Flamengo dava espaço nos corredores laterais, aquilo tudo que a gente explicava aqui, né? E ele não conseguiu fazer a pressão porque tinha o Pedro. Então, assim, um cara que estudou muito o Flamengo, inclusive a chegar a fazer aquele jogo na Copa do Brasil, no segundo jogo. Então, isso tudo fez o Flamengo buscar o Vitor Pereira. Muita gente se preocupa pela forma dele jogar no 4-3-3. Eu falo que não tem esse negócio de número. Quando eu falei isso para vocês aqui, esqueçam
essa questão de 4-4-2, 4-3-3, é o encaixe dos jogadores, de como ele vai ver isso. O bom treinador, ele não se aprende a uma forma de jogar, e o Vitor Pereira é assim, inclusive no Corinthians ele mostrou isso. Então ele sabe de Pedro, a qualidade de Pedro, ele sabe do Gabigol, né, a qualidade que ele joga. Então, assim, não vamos sofrer por antecedência, achando que ele não pode manter os dois atacantes jogando, nada disso. Fala, Marcão. Acho que não só o número, a formação, o 4-3-3, mas eu acho que a característica dos jogadores que ele usou no Corinthians, né? O Mosquito ou o Adson de um lado, né? E do outro lado lá, mas era o que ele tinha, né? Assim, ele não tinha, por exemplo, jogadores que jogam aberto, vindo para o meio, como ele pode ter aí o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, para fazer agora. Qualidade que o Flamengo tem por dentro, qualidade que a gente tem. E até as características dos jogadores, né? Ele não tinha esses jogadores com características de um meia clássico ali para fazer o que o Arrascaeta faz, para fazer o que o Everton Ribeiro faz. Ele tinha o Renato Augusto que ele poderia usar, sei lá, 50 minutos, 60 minutos. Né? Quando tinha, né? O Renato Augusto muito mal fisicamente, né? Tentando aí, lutando com contusão. Eu acho que é muito pela característica, mas eu vejo assim, era o que ele tinha para usar. Ele não tinha um jogador de uma característica diferente e falava, não, eu vou optar pelo Mosquito aqui, para fazer essa ponta aqui em cima da linha e bagunçando ali, tentando complicar os laterais. Eu não vejo assim, eu acho que era a única opção que ele tinha. Fala aí, Ana. E assim, o que o Castanha falou, eu acho que é pertinente, porque Castanha, no Fenerbahçe, ele saía com aquela saída de 3, né? E 2 volantes recebendo de costa para poder girar. No Corinthians, ele mudou a saída. Ele estava com aquela saída de 5. Ele vinha com 3 e vinha os 2 laterais mais recuados para poder puxar. Então, assim, o que prova que ele vai tentar entender as características e as competências do elenco que ele tem na mão para tentar colocar o esquema tático. Porque eu já vi nego falando que ele gostava de jogar no 4-1-4-1. Mas não, ele mudou. Marca no 4-1-4-1. Ele gosta de marcar no 4-1-4-1. Então, assim, tem algumas particularidades que ele vai descobrir, vai entender, de acordo com os jogadores que ele vai ter de perfil. E aí, isso que a gente questionou muito o trabalho do Paulo Souza. Paulo Souza veio com a ideia fixa e quis fazer a sua ideia prevalecer frente às características dos atletas. E ficou provado que não deu certo, né? Então, o Vitor Pereira parece que, nesse quesito, ele é um pouquinho mais inteligente para poder flexibilizar ao ponto, né, de poder encontrar a melhor formação dada as características do elenco. Castanha, é isso? Concordo, isso aí, exatamente. Você falou muito bem. Se você pegar vídeos dele do Fenerbahçe, do Olympiacos, do Porto, você vai ver que tinha times que ele saía com a Lavoupiana, com 3, saía depois de uma mais sustentada com os 4, tinha hora que ele empurrava os laterais, tinha momentos que ele tinha só um volante para fazer aquele peão, aquele pivô para sair jogando, tinha momento que ele tinha 2. Então ele se adapta bem ao elenco. Então isso é o mais importante. Eu sempre defendi isso e falei isso aqui algumas vezes, que o treinador diferente, ele não pode ser preso só a uma forma de jogar. A não ser que você vá para um clube do zero e você monte o seu elenco. Eu quero jogador tal, com essas características, se enquadra aqui na forma que eu jogo. Então eu dou como exemplo também, quando o Jorge Jesus chegou aqui, a gente estudou muito, na época o Pet estava aqui, vocês devem ter visto o Pet falando sobre isso, né, na questão do como Jesus jogava. 2 volantes, 3 meias e um centroavante de área. Ele chega no Flamengo. Avançado. Eu quero caso um avançado. Um avançado. Ele chega, o Flamengo tenta tirar o Pedro do Fluminense, não consegue, quase fecha com o Balotelli, graças a Deus deu alguma coisa errada no meio do caminho, e ele ficou sem o centroavante. E aí, bom treinador como é, diferente como é, ele adaptou, ele já mudou tudo, ele não tinha mais os 3 meias, ele passou a jogar com 2 linhas de 4 e 2 atacantes. Aproximou 2 atacantes que formavam um centroavante, né? Um completava o outro, formou uma das maiores duplas de todos os tempos aí, Gabigol e Bruno Henrique. Então, o treinador diferente, ele faz isso. Então, por isso que pode ser que o Vitor Pereira jogue no 4-3-3, eu não estou falando que ele não vai jogar, só que ele pode chegar aqui, ver no Flamengo e falar assim, porra, as peças que eu tenho aqui eu posso jogar de outra forma e conseguir fazer um time muito forte com isso. Então, eu não sofro por antecedência, nada que esse negócio de que Pedro não vai jogar, Gabigol, não vai botar os 2 juntos. Irmão, ele sofreu na pele, Marcão, Alain e amigos. O que é Pedro e Gabigol, porra? Gabigol meteu gol lá, golaço lá no 2-0. Pedro meteu gol no jogo de volta. Pedro fazia o Corinthians não conseguir marcar pressão porque tinha o desafogo nele. Então ele sabe disso tudo. É um cara que a gente vai voltar a ver, o que é o mais importante é ser dominante,
ele gosta de ter a posse, ele gosta de pressionar o adversário, marcação alta, pressão pós-perda, voltar a ser time intenso. E ele fala nesse vídeo também, Marcão, que muitas das vezes ele não marcava tão alto, pressionava, porque os jogadores não conseguiam, pelo desgaste, jogo de 3 em 3 dias. Mas agora no Flamengo ele vai encontrar 2 times, né? E a ideia do Flamengo é exatamente isso. Quando o Flamengo vai ao mercado trazer jogadores, alguns para brigar por titular, outros para compor o time alternativo. Quando ele vai trazer um centroavante ou um cara mais avançado no mercado, ele não vai trazer para ser titular no lugar do Pedro e Gabigol, ele vai trazer para ser aquele centroavante do time reserva, né, do time alternativo. Trazer mais um jogador de lado que o Flamengo está tentando no mercado, para mim é para a posição do Marinho. Então, assim, é bem provável que a gente jogue novamente Copa e Brasileiro com times diferentes. Não quer dizer que titular na Copa e reserva no Brasileiro. Pode ser que ele coloque time alternativo na Copa do Brasil e titular no Brasileiro. Esse ano não foi assim, porque quando o Dorival chegou, o Flamengo já estava muito quebrado no Brasileiro, já era 14º, muito distante, né, ali. Então, assim, eu apoio o Vitor Pereira, acho que vai ser um bom treinador, acho que tem tudo, né, para fazer um grande trabalho.